Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro do profeta Oséias. Mas não confunda com Oséias, que mudou o nome para Josué. Aqui se trata de um outro período histórico, nós estamos falando do período dos profetas, e este profeta viveu de uma maneira para literalmente apresentar o amor de Deus. Então, a maneira como ele viveu a vida dele era uma forma literal de apresentar para todos é o amor de Deus e como a nossa capacidade de entender essa relação entre Deus e nós é bastante limitada. Então, é como se nessa história você visse Deus desenhar de uma forma vívida como é o nosso comportamento perante o amor e a fidelidade dele. Então vamos lá, para que você não perca nenhum detalhe dessa história, para que você não perca nenhum detalhe desta aula. Então eu vou compartilhar com vocês os meus slides, né, da aula, para que você possa acompanhar ponto a ponto. Então acompanha comigo aí. Pois muito bem, então, o livro de Oséias. Qual é o conteúdo que a gente não pode perder de vista de maneira alguma? O conteúdo é ele que se trata da compaixão de Deus pelo reino do norte, Israel, né? Mas também a sua condenação devido à infidelidade desse povo. Basicamente, um livro que se data de aproximadamente entre 758 a 722, né, antes de Cristo. Então, é uma história que antecede bastante, né, a vida de Cristo, praticamente ali 700 anos. Qual é a ênfase do livro? O amor infalível de Deus pelo povo, mesmo quando precisa puni-lo por infidelidade. Pois muito bem, e quem é Oséias? Oséias é um profeta ali do Reino do Norte, provavelmente de Samaria, tá? A palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, né? Então vamos lá. Isso, veja, a indicação de quem ele é, do chamado dele, já vem logo no capítulo 1, no primeiro versículo. Mas aqui nós vamos ver a história de Oséias e Gomer. Então veja só, aqui a incumbência de Oséias. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor disse: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Basicamente, o que Deus pede para que Oséias faça, para que ele se case com uma mulher adúltera e que ainda assuma os filhos dessa infidelidade. Então aqui é a relação de Oséias e Gomer é para você ler da seguinte forma: Deus é como se fosse o marido amoroso, fiel, e Gomer é como se fosse Israel, infiel, adúltera, e ainda produzindo frutos de sua infidelidade. Então, nessa alegoria, você vai acabar entendendo o quanto que Deus nos ama, mesmo quando nós praticamos os nossos atos de desobediência, de infidelidade, e mesmo assim ele se mantém fiel à palavra dele. Então é algo que para nós foge à realidade. Se você tiver dificuldade de entender isso, é só você se imaginar nessa situação, né? Essa história é justamente para isso. Se imagine casado com uma pessoa
que constantemente trai a sua confiança. E não só isso, você ainda tem que criar os filhos de- dos adultérios que essa pessoa comete. Então você tem que assumir para si toda a responsabilidade, tá? Então vamos lá. Aqui, né, você vai observar alguns pequenos detalhes durante toda a escritura desse livro. Uma das coisas interessantes é, logo ali no capítulo 1, o que nós vemos? Que os filhos de Gomer possuem nomes com significado relativos à infidelidade de Israel, tá? Então, ali no capítulo 1, no versículo 4, dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Dê a ela, que é a filha, né, o nome de Lohuanama, pois não mostrarei amor para com a nação de Israel, a ponto de perdoá-la. Dê a ele o nome de Lo-Ami, pois não são meu povo e eu não sou seu Deus. Então, cada um dos filhos tem ali um nome correspondente a uma questão que Deus coloca sobre a infidelidade, né, de Israel, né? Veja que no versículo 10, apesar dessas questões de infidelidade, veja o que Deus fala. Contudo, os israelitas ainda são como a areia da praia, que não se pode medir e nem contar. No lugar onde se dizia a eles, não são meu povo, eles serão chamados de filho do Deus vivo. Então, Deus mantém a promessa dele, apesar da infidelidade do povo. Outro detalhe bastante interessante que você pode ter agora no capítulo 2, que é um detalhe que, se você ler com bastante atenção, você consegue capturar bem a mensagem. Mas caso você tenha lido e não tenha capturado, aqui eu acho legal você voltar com uma caneta marca-texto e destacar essas partes aqui que coloquei em amarelo. Então, ali no capítulo 2, né, do 2 ao 5, você vai ver o seguinte: repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher. Eu não sou seu marido. Retire ela o rosto do rosto a aparência adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua no dia em que nascer. Eu farei dela um deserto, eu a transformarei em terra ressequida e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos do adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, vinho, azeite e bebida. Aqui é uma retratação de toda a questão da queda do homem, praticamente. Porque vejam, nesta alegoria, tá? Israel é o povo. O povo somos nós, seres humanos. Muitas vezes você também vai ver que Israel nos representa, infelizmente, né? Porque é o ser humano, né? A relação de Deus com o ser humano, tá? Então, aqui é um momento em que o ser humano se afasta de Deus. Literalmente se afasta. E aí, nós, lógico, nós vamos ter uma nação escolhida para representar a humanidade. Aí veja só, já ainda no capítulo 2, ali no versículo 14 a 17, aqui é um momento que o povo é resgatado do Egito. Então veja, o resgate da humanidade. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou lhe falar com carinho.
Então veja, aqui é o momento que Deus resgata essa nação, leva para o deserto e oferece o seu cuidado, o seu maná, habita no meio deles. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale do Açor uma porta de esperança. Ali me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins. Seus nomes não serão mais invocados. Então veja, aqui existe uma menção expressa ao Egito. Mais adiante, ali no versículo 20 ao 23, eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei de não amada. Direi àquele povo, não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Então veja, toda tudo que está sendo dito aqui não é relativo apenas a Oséias e Gomer, mas sim há uma alegoria acima disso. Está se falando da relação de Deus com a humanidade. Oséias e Gomer. Então, aqui, agora, sendo mais direto, digamos assim, ó, a missão ali de Oséias e aquilo que ele tinha que fazer de fato. Então, veja só o que Deus pede para que ele faça. O Senhor me disse: vá, trate com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a, como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Observe bem esse detalhe. Deus está pedindo para que Oséias faça com Gomer exatamente o que ele faz com Israel. Aqui a alegoria ela é mais expressa. Adiante. Por isso eu comprei por 180 gramas de prata e um barril de meia cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Agora veja. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Veja o que Deus está fazendo, ó. Está tirando ele de todos esses falsos deuses. Está tirando, Osés está tirando a mulher da prostituição. Então aqui a idolatria é contrastada com prostituição, tá? Então, como que Deus vê a idolatria? Vê como prostituição. Bom, depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Veja, aqui Deus vai apontar uma série de acusações contra Israel por infidelidade. Nós, né, que lemos a Bíblia, nós vemos que Israel tropeça muitas vezes mesmo. Então, aqui o capítulo 4 vai haver um grande destaque, né, sobre isso. A fidelidade e o amor desaparecem dessa terra, como também o conhecimento de Deus.
Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei vocês. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se e eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estorate, de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e suas noras adulteram. Veja, toda vez a idolatria é comparada à prostituição. Infidelidade de Israel por meio de alianças comprometedoras. Então, existe a infidelidade por adoração a falsos deuses, mas também existe a infidelidade pela falta de confiança em Deus e confiar que as outras nações poderiam oferecer aquilo que Deus não ofereceu. Ou seja, você confiar no homem, né? Traíram ao Senhor, geraram os filhos ilegítimos, que aí são como se fossem os filhos de Gomer, né? Ou seja, os frutos da infidelidade. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Que posso fazer a você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Então, lembre da seguinte cena. Você já deve ter acordado bem cedo algum dia e deve ter visto aquela neblina, aquele orvalho na grama. Gente, não dá 2 horas, aquilo ali já desapareceu. Ou seja, é fugaz. Viu uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostituiu e Israel está contaminado. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não percebe. A cinza espalha-se pelo seu cabelo e ele nem repara. Então, basicamente, ele está chamando aqui a atenção de Efraim que você não está se dando conta, você não está percebendo. É como se Efraim ele andasse, é como se fosse um povo que não tivesse noção do que está fazendo, né? E nem se desse conta em nenhum momento. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Uma hora apela para o Egito, outra hora se volta para a Síria. Então veja, em outros livros ali onde já, né, Deus tinha fazendo alguns apontamentos, sempre o Egito, a Síria, são países, são nações em que Israel tenta copiar, modelar, tenta fazer parcerias, mas nunca dá certo. E Deus é enfático em dizer, ó, não se misture, não vá com eles, não faz. Mas eles sempre ali não obedecem, né? Aqui é aplicado um juízo por infidelidade, né? Então coloquem a trombeta em seus lábios. Coloquem a trombeta em seus lábios, é como uma águia sobre o templo do Senhor. Porquanto quebrem a minha aliança e se rebelem contra a minha lei. Israel clama a mim. Ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom. Um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Com a prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Aqui nós temos as declarações de condenação.
Então veja, que Israel saiba, por serem tantos os pecados, tanta hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo, o homem inspirado, um louco violento. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos muitos guerreiros, o fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas como Salmã devastou Bet Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas e estraçalhadas junto com filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque sua impiedade é grande. Quando amanhecer o dia, o rei de Israel será completamente destruído. Isso é uma palavra de condenação. Aí aqui, né, nós vemos aqui uma declaração de um amor, né, de Deus que vem mesmo mediante a tanta infidelidade. Daí a gente não consegue entender, tipo, porque nossa finitude, nossa criaturidade, né? Somos, nós somos criação, né? Deus, ele é infinito, Deus, ele não é como nós. Ele é muito superior. Então, para nós, ele precisa literalmente fazer essas alegorias, mostrar, ele tem que desenhar. Sabe quando uma criança não entende algo dela, desse tipo, desenha para ela entender? Muitas vezes Deus tem que fazer isso com a gente, né? Então, veja só o que está escrito aqui no capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios baalins e queimaram incenso a ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltaram ao Egito e à Síria? Não os dominará por eles se recusarem a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratarei Admá? Como posso fazer com você o que eu fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impiedosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não um homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, o Santo Fiel. Aqui nós temos o terceiro juízo. Efraim alimenta-se de vento, vai atrás do vento oriental do dia inteiro e multiplica mentiras de violência. Aqui, Jacó fugiu para a terra de Harã. Israel, para obter uma mulher, por ela cuidou de ovelhas. O Senhor usou o profeta para tirar Israel do Egito e por meio de um profeta cuidou dele.
Efraim amargamente provocou ira. O Senhor fará cair sobre culpa do sangue que derramou, e lhe devolverá o desprezo. Aqui novamente a gente vê a alegoria ao deserto. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, novamente se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre vocês como um leão, como um leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho. E aqui, por fim, nós vamos ter a questão da restauração. Então veja que todo o livro, em todo momento, está fazendo o contraste de um marido extremamente fiel com uma mulher que não se cansa de ser infiel e de sua infidelidade ainda produzir frutos. Mas mesmo dando todos os motivos para que existisse uma retaliação absurda e um abandono absurdo, não o faz. Continua cuidando e amando. Então veja aqui o capítulo final. Eu cuidarei, eu curarei a infidelidade deles e o amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como um orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio. Como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira. Sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão. Reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim o que Efraim ainda tem com ídolos, sou eu que lhe respondo e deles cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Então, essa última parte aqui, né, quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Então, aquele que entender, né, o desfecho, o porquê que o profeta Oséias, a forma de profecia dele é literalmente viver aquela situação, demonstrar o amor. Veja, nós tivemos profetas que tiveram que colocar um jugo sobre os ombros, que tiveram que comer carne sobre excremento, que foram jogados numa cisterna, que foram espancados. Aqui, Oséias foi incumbido de casar-se com uma pessoa adúltera, né? Então, são questões, assim, tipo, de Deus tentando de todas as maneiras falar ao seu povo. Gente, então, o livro de Oséias apresenta o amor incondicional de Deus por seu povo, apesar de toda a infidelidade. Então, esta foi a aula sobre o livro de Oséias. Bons estudos para todos vocês e que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.